meus antecessores da pregação, que a gente está estudando o Sermão do Monte, eles tiveram apenas um versículo para falar, né? Exceto o senhor, que é o mestre, que é o Mor, né? O nosso pastor Mor. Mas os demais tiveram apenas um versículo. E hoje nós vamos estar falando sobre 3 versículos. É o capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Aí eu disse assim, por quê que eu vou falar 3 versículos? E aí eu disse assim, já sei, porque eu sou mulher, e mulher precisa falar mais do que homem. Mulher fala mais do que homem. Então, Deus deu a capacidade para o apóstolo dizer, dá 3 versículos para ela, porque ela precisa falar. E aí, me chamou a atenção assim, se cada um pregou um versículo, e em média pregaram de 40 minutos a 1 hora, fazendo os cálculos, eu tenho de 2 horas a 3 horas para falar. Então, nós vamos entrar noite adentro, falando sobre o Senhor. Amém? Brincadeira, gente, não vou falar 3 horas não, viu? Mas que eu vou falar bastante, eu vou. Vamos ficar em pé, vamos abrir então nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, como a gente estava falando, né? Nós estamos estudando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele foi o maior sermão escrito em todos os tempos no mundo pelo maior pregador de todos os tempos no mundo, que foi Jesus Cristo. E o Sermão do Monte, ele é doutrina para aqueles que são seguidores de Cristo, para aqueles que são discípulos do Senhor. O Sermão do Monte, ele expõe princípios pelos quais esses discípulos precisam guiar-se na nova vida de fé. Portanto, não se justifica nós fazermos qualquer exigência para aqueles que não são discípulos. Eles não têm capacidade nenhuma de realizar qualquer princípio prescrito no Sermão do Monte. E eu vou além. Não só os não cristãos não podem fazer por si, como também os cristãos. Nada podem cumprir do Sermão do Monte por si só. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda a cumprir esses princípios. Nós então, diante disso, constatamos que não somos capazes de fazer nada sem a atuação do Espírito Santo. É importante observar que as religiões do mundo, em geral, elas trazem normas, estabelecem normas humanamente possíveis de se realizar. Como, por exemplo, cuidar de doentes, ofertar, dar esmola, dar cesta básica. Isso daí é muito fácil de fazer. Qualquer um pode fazer. Humanamente, se você tem dinheiro, se você tem capacidade, se você tem boa vontade, você faz. Mas os princípios do Sermão do Monte, os princípios da bem-aventurança, ninguém humanamente consegue cumprir. Quem é que consegue, por si só, ser manso diante de uma ofensa? Quem é que pode, por si só, reconhecer que é pobre de espírito, que depende de Deus para tudo? Quem é que, por si só, é pacificador, quer trazer a paz nesse mundo tão cruel de violência? Quem é que por si só tem fome e sede de justiça? Quem é que por si só tem o coração puro a ponto de ver o Senhor? Então nós observamos aqui que nessas bem-aventuranças nós não conseguimos cumpri-las se não for o Espírito Santo dentro de nós. É humanamente impossível. Nós não podemos exigir isso. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo em nós. Amém? O Sermão do Monte, ele vem refletir a santidade de Deus. E as bem-aventuranças, elas resumem e declaram quais as qualidades que Deus espera que os seus filhos desenvolvam.
Isso são as bem-aventuranças. Assim como Moisés trouxe no Monte Sinai para o seu povo a lei de Deus, através do próprio Deus, do dedo de Deus, no Novo Testamento vemos Jesus sentado numa outra montanha, fazendo um paralelo das leis, trazendo nessa montanha para os seus discípulos e para a multidão que estava ali, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que são as leis do Novo Testamento, as leis de Jesus, aquelas leis que o Espírito Santo vem e crava dentro do coração. Moisés trouxe uma lei em pedras, Jesus traz uma lei e a coloca no nosso coração. As bem-aventuranças, elas sintetizam, elas resumem a lei de Cristo, enquanto que os 10 mandamentos resumem a lei de Moisés. Mas somente quem tem um compromisso sério com Jesus, quem realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador dentro do seu coração, no seu mais íntimo ser, pode fazer desse sermão do monte um código espiritual e moral, um código sério para a sua vida. Ninguém, sendo cristão ou não cristão, pode cumprir, como eu falei, a partir de si, as exigências que Jesus faz em cima desses princípios. Alguns teólogos dizem que as 8 bem-aventuranças estão colocadas em ordem crescente. Então, elas iniciam lá com o pobre de espírito e vai indo, e aí chega na 8ª bem-aventurança, que é perseguição por causa da justiça. As 7 primeiras bem-aventuranças, elas refletem, elas trazem para nós as características de cada um. Como eu devo ser? Eu devo ser pobre de espírito, eu devo ser manso, humilde, misericordioso, pacificador, coração limpo. Isso é o que eu sou, é o meu ser. Para que na 8ª bem-aventurança eu possa cumprir aquilo que eu fui construindo, o meu caráter. Porque você é exigido a partir das minhas 7 bem-aventuranças anteriores, eu vou ser exigido na perseguição, eu vou ser colocado à prova se eu conseguir ou não desenvolver essas bem-aventuranças. Então, para que eu possa suportar a 8ª, eu tenho que estar bem desenvolvida com as outras 7. Mas o versículo de hoje fala sobre a perseguição por causa da justiça. Para nós entendermos sobre esse versículo, perseguição por causa da justiça, eu vou trazer para vocês o que eu chamo de outros 2 tipos de perseguição, que a gente passa por aqui na terra enquanto estamos vivos. A primeira eu colocaria como perseguição para a disciplina, e a segunda é a falsa perseguição. O que seria a perseguição para a disciplina? Para nós entendermos isso, eu vou trazer um exemplo, uma história, né, para a gente compreender, dar tipo uma parábola. Certo dia, um lenhador foi para a floresta cortar lenhas, cortar as árvores. Chegando lá, ele avistou um passarinho numa árvore e ele ficou observando. E ali o passarinho estava montando o seu ninho, preparando sua casa para constituir sua família. E o lenhador, tomado assim de misericórdia com aquele passarinho, disse assim: não, eu não posso cortar essa árvore com esse passarinho aí. Eu preciso tirar ele daí. Então ele pegou o lado inverso do machado e começou a bater a árvore. Ele não estava cortando a árvore, ele estava apenas batendo na árvore. E com a batida na árvore, o passarinho se assustou e voou. Só que ele voou para uma outra árvore. E o lenhador queria também cortar aquela outra árvore. E o lenhador olhou e disse assim: não, eu não posso permitir que esse passarinho venha se machucar. E ele fez a mesma coisa com o outro lado do machado. Ele batia na árvore. Aí o passarinho, mais uma vez, voou. Só que ele voou também para uma outra árvore. E nessa terceira árvore, o lenhador, observando ele, disse assim: não, ele não está num caminho seguro. Eu preciso tirar ele daí, eu preciso dessa árvore, eu preciso das lenhas dessa árvore.
e novamente bateu com o machado. Nisso, o passarinho olhou e disse assim: não, tá de brincadeira comigo? Você está me perseguindo. O lenhador está me perseguindo, o lenhador não vai com a minha cara. E ele voou, e até que ele encontrou uma rocha. E ali ele começou a fazer o seu ninho, e o lenhador viu que ele estava num lugar seguro, e deixou o passarinho. Ali o passarinho constituiu sua família, fez o seu ninho, porque ele estava na rocha. Assim é Deus conosco. Muitas vezes passamos por tribulações, por provações, até nós encontrarmos um lugar seguro, a rocha, que é Jesus Cristo. Assim como aquele passarinho achava que o lenhador estava contra a vida dele, porque ele estava tirando ele das árvores, assim somos nós, achando que Deus está contra nós, que não nos permite ficarmos onde a gente quer. Mas Deus não quer que a gente fique onde a gente quer, e sim onde Ele quer, um lugar seguro em Jesus Cristo. Quando nós encontrarmos a rocha, o lugar para fazermos o nosso ninho, a nossa casa, Deus deixará a gente descansar. Então eu chamo isso de a perseguição para a disciplina, para disciplinar o filho. Porque Deus é aquele pai que ama seu filho. E nós como pais, nós disciplinamos os nossos filhos, nós açoitamos os nossos filhos para que eles estejam no caminho certo, no lugar certo. Mas aí nós temos a segunda perseguição, que eu chamo de a falsa perseguição. Isso aí está ilustrado na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 14 e 15. Pedro falando, né? Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mais uma vez, se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Aqui está a chave da falsa perseguição. Muitos cristãos reclamam que são perseguidos nos seus trabalhos, são perseguidos no condomínio onde moram, são perseguidos na escola, na faculdade, são perseguidos dentro da família. Mas será que realmente eles estão sendo perseguidos? Ou eles estão colhendo frutos das sementes que eles têm plantado? Será que eles não estão sendo grosseiros, mal educados? E por isso gerando uma animosidade das pessoas, e eles achando que isso é perseguição? Quantas vezes cristãos que estão no trabalho dizem assim, ó, eu não gosto desse trabalho, essa empresa é ruim, o meu chefe não presta, o meu colega não presta, eu estou de saco cheio, desculpa a palavra. E chega uma oportunidade de promoção naquele trabalho. Vai lá, o cristão coloca o nome para concorrer a essa promoção. Aí chega no final, ele vê que o colega do lado recebeu a promoção e não ele. O que ele faz? Está vendo? Eu falei que essa empresa não prestava? Eles estão me perseguindo porque eu sou cristão. Eles deram a promoção para o meu colega, mas ele chega atrasado, ele faz isso, ele faz aquilo. Será que o colega recebeu a promoção porque ele não é cristão? Ou esse cristão não recebeu a promoção porque ele tem agido com má índole? Ele tem falado mal da empresa dele, e mesmo falando mal da empresa, dos colegas, dos chefes, ele ainda quer promoção? Nós temos que estar atentos a isso. Isso se chama falsa perseguição. Você não está sendo perseguido. Você está sendo, sim, colhendo o fruto daquilo que você plantou. E às vezes dentro da família, tem pessoas que reclamam, meu marido me persegue, meu filho me persegue, minha mãe me persegue. Mas você vai ver dentro da família, essa pessoa está sempre reclamando. Essa pessoa não está pronta para servir a sua família. Se eu deixar de servir o meu filho, se eu deixar de servir o meu marido, com certeza eles vão reclamar de mim. Mas isso não é perseguição. Isso só é consequência dos meus atos. Por fim, então, nós vamos falar sobre a perseguição por causa da justiça. Então, nós vimos a
perseguição para a disciplina, quando Deus, permite passarmos por provações. Vimos a falsa perseguição, que muitos dizem que é perseguição, mas a gente viu que é somente consequências dos seus atos. E agora nós vamos falar sobre o que o texto da Bíblia nos diz. Perseguição por causa da justiça. Nós vivemos num mundo caído, sendo Satanás o príncipe deste mundo. O nosso adversário, ele é um arquidemônio cruel e agressivo. E ele não está disposto a deixar nenhum cristão viver em paz nesta terra. No Jardim do Éden foi dado ao homem autoridade sobre a terra. Toda a autoridade foi dada ao homem. Mas ele perdeu no dia que ele pecou, no dia que ele comeu o fruto do bem e do mal. E essa autoridade foi passada para Satanás, que tem sido o príncipe deste século. Nós sabemos que Satanás já tem o seu decreto de morte eterna, de que ele já é um adversário derrotado. Mas nesse período que ele ainda tem condições, ele vai tentar tirar toda a paz de cada um de nós, de cada cristão, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E tudo que vem ao encontro das coisas de Deus é inimigo de Satanás e ele quer destruir. Nós cristãos, nós somos filhos de Deus, ele quer nos destruir. Jesus mesmo teve que enfrentar a hostilidade dos homens e a perseguição de Satanás. E Jesus disse em seus dias: tenho-vos mostrado muitas boas obras por parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Então Jesus veio para trazer o reino de Deus, para trazer as boas novas, para trazer liberdade ao cativo, para desfazer as obras de Satanás. E por isso ele foi perseguido. Por isso ele foi perseguido por Satanás, por isso ele foi perseguido pelos homens, pelos líderes religiosos da época, pelos governantes, porque as pessoas estavam ouvindo a palavra de liberdade, que libertava. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se conheceres a Jesus, você será liberto da opressão do maligno. E Jesus, com isso, com essa palavra, com essa verdade, conduzia multidões, multidões e multidões. E os governantes apavorados, que essas multidões já não estavam mais sob seus domínios, os líderes religiosos também, começaram a perseguir Jesus. Na Bíblia encontramos diversos exemplos de perseguição, desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis tem uma história que é muito, muito importante, assim, que me chama a atenção de perseguição, é a história de José do Egito. José recebeu uma missão de Deus, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era o seu propósito, mas não sabia qual era o processo que ele precisava passar. E na sua imaturidade, ele revelou a sua missão, revelou o seu propósito, cedo demais talvez. E por isso, ele foi perseguido pelos seus irmãos, vendido como escravo. Na casa de Potifar, ele foi perseguido pela esposa de Potifar, ele foi parar na prisão, foi perseguido porque foi esquecido lá. Enfim, José foi perseguido, mas em tempo algum José deixou de ser fiel a Deus, em tempo algum ele deixou de ter esperança em Deus, em momento algum ele abandonou a fé, até o ponto de que ele se tornou o governador do Egito. E por sua vida, através de sua vida, ele conseguiu salvar uma nação inteira da fome. Então esse é um princípio de ser perseguido por causa da justiça. Ele estava fazendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Só que ele foi perseguido por causa disso. Os profetas foram outros personagens que no Antigo Testamento também sofreram muita perseguição. Perseguição pelos reis, pelos líderes, pelos governantes, por trazerem uma palavra de disciplina para seu povo. O Deus pedia
levantava o profeta para trazer uma palavra para que trouxesse o prumo para a nação. A nação estava se desviando dos caminhos do Senhor, então o Senhor levantava aquele profeta. Mas os reis, o povo não queria ouvir isso. E os reis perseguiam. Os reis queriam simplesmente governar, eles serem o dono do povo, eles serem os deuses, né? Mas Deus não divide a glória com ninguém. Então os profetas foram perseguidos. E entre eles a gente pode falar sobre Elias, que foi perseguido por Jezabel. Depois de ter matado, depois de ter destruído profetas, Elias ficou com medo de uma mulher. Ele foi perseguido por Jezabel. Jezabel tentou matá-lo, queria matá-lo. E ele fugiu com medo. E no seu medo ele chegou a clamar a Deus que tirasse a sua vida. Quantos de nós, no meio de perseguição, não pedimos para Deus: Senhor, eu não suporto mais isso, tira a minha vida, leva a minha vida? Mas Deus teve misericórdia com Elias. E Elias tinha que cumprir o seu propósito. E muitas vezes acontece conosco, nós temos que cumprir o nosso propósito, independente da perseguição que nós estamos sofrendo. Outro profeta é o Jeremias, o profeta chorão. A gente ouve falar em Jeremias e pensa, ele chorava porque ele tinha depressão, ele sofria de autocomiseração. Jeremias sofria, era perseguição. Ele sofria perseguição de um rei cruel e de um povo, uma geração ímpia. Ele estava no meio desse povo. E ele trazia palavras do trono de Deus. E por causa disso, ele era perseguido. O povo não queria saber do que Deus queria que eles fizessem. O povo estava virando as costas para o Senhor. Outro profeta que podemos lembrar aqui, o profeta Isaías, que alguns escritos históricos, algumas tradições, dizem que ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Quem de nós aqui está disposto a ser cerrado ao meio por falar a palavra de Deus? E o que falar então de Daniel, profeta Daniel, que foi preso porque orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Só por isso, porque ele foi fiel à palavra do Senhor. Ele foi lançado à cova dos leões para ser morto. Mas Deus foi misericordioso, Deus visitou aquele homem, porque Daniel tinha um propósito. E Daniel foi fiel a Deus. E Daniel não virou as costas para o Senhor. E assim a perseguição continua durante a Bíblia e se expressa no Novo Testamento. Como a gente falou, começamos por Jesus, que foi perseguido, caluniado, torturado e crucificado, por trazer o reino dos céus à terra, por ameaçar as autoridades governamentais e religiosas da época. Mas não somente Jesus, como também os seus discípulos foram perseguidos, sofreram perseguição, e o próprio Jesus havia os alertado a respeito disso, como lemos em Mateus capítulo 10, versículos 17 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governante e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de Deus falará por meio de vocês. Jesus alertou seus discípulos sobre a perseguição. E ele disse, não desanimem durante a perseguição. Quando vocês forem levados a julgamento, pense que talvez seja a única oportunidade para aquelas pessoas que estão presenciando o teu julgamento, para aquelas pessoas que estão te julgando, é a única oportunidade para eles me conhecerem, para eles saberem a meu respeito. Assim é para a igreja. Se você está sendo perseguido, talvez essa pessoa que esteja te perseguindo porque você é cristão, porque você está, sim, por causa da justiça de Deus, porque você está implantando o reino dos céus,
pense, talvez seja a única oportunidade da vida daquela pessoa de saber quem realmente é Jesus Cristo. Então, não desanimem no meio de uma perseguição. E se vocês forem levados aos tribunais, fiquem tranquilos quanto ao falar. O que eu vou falar? Vou falar em minha defesa? Fiquem tranquilos. O Espírito Santo vai falar por meio de vós. E Jesus ainda alertou seus seguidores que eles não seriam perseguidos apenas pelas autoridades, mas também pelos membros da sua própria família. Assim nós vemos em Lucas 21, versículos 16 e 17. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa. Enquanto nós estamos sendo perseguidos pelo mundo, está tudo fácil, tudo bem, tudo tranquilo. Eu entro na minha casa, fecho a porta, tenho o aconchego do meu lar, da minha família. Mas quando eu sou perseguido dentro da minha casa, pelos meus familiares, sendo perseguido por causa da justiça, sendo perseguido por causa da minha fé em Cristo Jesus, aí fica uma coisa mais difícil. Mas eu falei lá no início que é humanamente impossível suportar as bem-aventuranças sem a presença do Espírito. O Espírito vai nos capacitar. Quantos amigos nós perdemos durante a nossa caminhada com Cristo? Eu lembro no meu tempo de faculdade, eu me converti no último ano, no penúltimo ano da faculdade, final do penúltimo ano. E eu tinha uma amiga que durante a faculdade toda nós éramos unha e carne, onde uma ia, a outra ia, uma dormia na casa da outra, sabe aquela amizade assim, gostosa? E eu lembro que no final do ano eu me converti e a primeira coisa eu disse assim, eu vou lá na casa da fulana. Cheguei lá na casa da fulana e disse assim, cara, eu tenho uma novidade para te contar. Eu conheci Jesus, eu recebi Jesus, é a melhor coisa do mundo e não sei o quê, e feliz da vida, aquela empolgação, né, aquele primeiro amor. Ela fechou o semblante quando eu falei em Jesus. Ela fechou a cara, assim, amarrou a cara e disse assim para mim, tu nunca me convida para ir na tua igreja. E a partir daquele dia ela nunca mais falou comigo. A minha amiga se tornou minha inimiga. Tentei algumas outras vezes falar com ela, pregar o evangelho para ela, mas realmente não deu certo. Só coube a mim então orar, né, por ela. Enfim, continuando no Novo Testamento, entramos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E este livro está repleto de testemunhos de perseguição dos cristãos. A começar pelo mártir, o primeiro mártir, Estevão. Atos capítulo 7, a partir do verso 54. Diz assim, os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso, adormeceu. Vocês conseguem imaginar essa cena? Vocês conseguem se ver no lugar de Estevão? Você terminou de pregar, de falar das boas novas do Senhor e trazer uma ira contra ti. Aqui diz que os judeus se enfureceram, que eles taparam os ouvidos. O mundo não pode ouvir a voz de Deus.
o mundo se ira, o mundo tapa os ouvidos. E eles apedrejaram Estevão. E no meio do apedrejamento, Estevão viu o céu aberto, ele viu Deus, ele viu Jesus Cristo ao lado de Deus, à sua destra. E ele sorriu, ele ficou feliz. Bem-aventurados, felizes, os que são perseguidos por causa da justiça. Vocês conseguem se imaginar no lugar de Estevão? Eu olho para essa cena e eu imagino essa cena e eu digo assim, se eu pudesse escolher como morrer no meu leito de morte, independente do tipo de morte, eu queria ter essa visão. Quando eu estivesse morrendo, eu queria sim ver os céus abertos, ver Deus e Jesus Cristo ali do lado. Ter essa visão de estar indo para o lugar certo, para casa, voltar para o lar, voltar para os braços do Pai. Isso temos se nós ficarmos felizes no meio da perseguição por causa da justiça. Depois de Estevão, tem a perseguição contra Tiago, que foi decapitado. Logo em seguida, a perseguição contra o apóstolo Pedro. E assim, chegamos no capítulo 9, na conversão de Paulo. Talvez Paulo tenha sido o mais perseguido de todos os discípulos, de todos os apóstolos, mas também ele foi um dos que mais perseguiu a igreja. Do maior perseguidor, foi para o mais perseguido. Contudo, Paulo jamais perdeu a fé e a esperança em Deus. Isso nós podemos constatar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versos 8, 9 e 16. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. No meio da perseguição, ele tinha essa paz. O corpo exterior, o corpo físico sofria batidas, açoites, mas o seu interior, o seu homem interior se renovava. Ele não perdia a fé, ele não perdia a esperança em Deus. Ele não deixou de ser fiel a Deus. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, nós também vemos a mesma alegria e a mesma esperança. Capítulo 5 de Romanos, versos 3 ao 5, diz assim: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Se você quer ser provado, ter um caráter aprovado de Deus, você vai ser provado, você vai passar pela prova, você vai ser perseguido por causa da justiça. No capítulo 8, do mesmo livro, da mesma carta aos Romanos, Paulo diz no versículo 18, diz assim: Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Qualquer tipo de perseguição, tribulação, aflição que nós passarmos aqui na terra, é pouco com a glória que nós teremos na vida eterna. Aqui na terra nós podemos viver, quem sabe, até 120 anos, um pouco mais, um pouco menos, outros menos, né? Mas o máximo não passa disso. O que são esses 120 anos perto da eternidade? Não é nada. Então, se você passar 120 anos sendo perseguido, dificilmente alguém vai ser perseguido desde o nascimento até a morte, 120 anos. Mas enfim, se alguém um dia estiver
essa proeza de ser perseguido desde o nascimento até a sua morte, ainda é pouco perto da eternidade, perto da glória. Em Romanos 12, do versos 12 ao 14, Paulo vem nos exortar assim: alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. E ao verso 14: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. É uma misericórdia assim que não sei nem como falar. Você ser perseguido e você orar para que Deus abençoe. É isso que é a bem-aventurança por causa da justiça, da perseguição. É você ser perseguido e você orar para Deus, para que Deus esteja abençoando aquele que está te perseguindo. É para você, Senhor, perdoa os pecados dele. Senhor, toca no seu coração. Senhor, que ele venha também conhecer o Evangelho, que ele venha conhecer as boas novas. É isso que nós precisamos fazer diante das perseguições. O apóstolo Paulo deixou bem claro que nós servimos a um Deus todo-poderoso, cujo Espírito habita em nós e que nos dá coragem para suportar todas as adversidades. Nós vemos isso em sua carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando nós estivermos enfrentando qualquer tipo de perseguição, lembremos desse versículo. O Espírito que habita em nós nos dá poder, nos dá amor, nos dá moderação. Não é um espírito de covardia, é um espírito de ousadia. Da mesma forma também o apóstolo Pedro, exortando os cristãos de sua época sobre os sofrimentos e perseguições, disse na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 12: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus, verso 16, por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Pedro nos diz que nós temos que nos mantermos fiéis a Deus, que nós temos que nos alegrar por sermos perseguidos, por sermos cristãos, e continuar. Se você está sendo perseguido, continua, sinal que você está no caminho certo. A perseguição e o martírio, eles não se limitaram na Bíblia, ao período bíblico, eles continuaram depois. A perseguição sempre esteve presente na história da igreja verdadeira. Os imperadores romanos sempre perseguiram os cristãos. Começar por Nero, que culpou os cristãos porque ele colocou fogo em Roma, mas ele, por perseguição aos cristãos, os culpou disso. Dominiciano, um imperador romano, ele temia possíveis rivais, ele achava que os cristãos eram rivais dele. Décio considerava o cristianismo uma ameaça contra a sua política e o seu poder. Diocleciano, outro imperador, via os cristãos mais leais a Cristo do que a ele.
Coitadinho, né? Nós somos muito mais leais a Cristo do que qualquer governante, qualquer imperador que venha a existir. Mas ele perseguia os cristãos por causa dessa lealdade a Cristo. Mais adiante, passando um tempo, a Igreja Católica, a partir do Papa Gregório IX, começou a perseguir os cristãos por causa da sua fé, porque os cristãos não se curvavam ao catolicismo, aos dogmas católicos. Mas eles não eram mortos por declararem, esse daqui morreu porque ele não seguiu o catolicismo. Eles caluniavam, eles injuriavam contra os cristãos, dizendo que eles eram bruxos, eles são malfeitores, por isso merecem morrer. Eles não diziam que o cristão estava morrendo por causa da sua fé. E a palavra de Deus diz que vão nos injuriar, vão falar mal de nós, mas nós temos que manter firmes. E assim foi no período da pré-reforma, no período da reforma, e tem sido por muito tempo. Nesse período da reforma e pré-reforma, muitas pessoas perderam sua vida porque não quiseram abandonar a sua fé. Mais recentemente, o sofrimento pela fé cristã tem ocorrido em estados totalitários que não permitiam nenhuma lealdade rival. A exemplo disso, vemos o nazismo. Hitler, que se achava um Deus, queria que todos se curvassem diante dele. E por isso perseguiu os judeus e cristãos, porque os judeus e os cristãos não se curvam a não ser a Deus. Ele matou muitos judeus e também matou cristãos por causa da fé, porque eles não deixaram de ser fiéis a Deus. Também podemos citar os governantes comunistas, que têm perseguido os cristãos porque não querem seguir o marxismo. Os cristãos verdadeiros querem seguir o que a Bíblia diz, e não o que Marx diz. E estão perseguidos por causa disso. Também não podemos deixar de lado a perseguição contra os cristãos realizada por fiéis de uma determinada religião, que tem crescido muito nos últimos anos. E os dogmas dessa religião, a doutrina de salvação dessa religião, no livro sagrado dessa religião consta que para eles reinarem nos céus, para eles terem a vida eterna nos céus, eles têm que matar judeus e cristãos. Somos perseguidos por causa dessa religião, porque nós estamos falando sobre a justiça de Deus, nós estamos falando sobre o amor de Deus. E eles estão, através de um falso Deus, uma falsa religião, estão matando os cristãos e os judeus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos atuais de perseguição que tem acontecido com os cristãos. A Missão Portas Abertas é uma organização internacional que ajuda os cristãos em países de perseguição. Eles fazem um mapeamento, eles ajudam financeiramente e eles fazem anualmente um gráfico, um relatório sobre como tem sido a perseguição nesses lugares. Então, eles listam 50 principais países onde tem sido nível alto ou exagerado, um nível muito alto, ou um nível exagerado de perseguição. Então, os 50 primeiros países, eles fazem essa lista. E no relatório desse ano, que saiu esse ano, fala referente a final de 2019 até final de 2020, diz o seguinte: todos os dias, 13 cristãos são mortos por causa da fé. Todos os dias, 12 templos ou edifícios sagrados são atacados. E todos os dias, 12 cristãos são injustamente detidos ou presos e outros 5 são sequestrados. Hoje, no dia de hoje, 13 cristãos morreram, segundo esse relatório. No dia de hoje, 12 templos foram fechados, foram atacados. No dia de hoje, 12 cristãos foram presos injustamente.
ou 5 deles sequestrados. Com esses dados, a gente pode pensar o seguinte: bom, a igreja de Deus então está morrendo, os fiéis estão se calando, perdendo a fé e se afastando uns dos outros. Naturalmente podemos pensar isso, mas não é isso que está acontecendo. As nações listadas somam 309 milhões de cristãos que vivem em lugares com nível de perseguição muito altos ou extremos. 309 milhões vivem nesses lugares. Acima de 206 milhões do ano passado. No relatório do ano passado, de 2020, Portas Abertas, Missões Portas Abertas, relatou que tinham 206 milhões de cristãos sendo perseguidos. No relatório deste ano, eles falaram, não são mais 206, são 309 milhões. Houve um aumento de 103 milhões de cristãos. Glória a Deus! Aleluia! Estão sendo perseguidos? Estão. Mas isso não cala a igreja. Isso não é motivo para a igreja ficar parada. Não é motivo para os crentes, os cristãos ficarem parados e calados. O número está aumentando. Glória a Deus por isso. E a esses números podemos ainda acrescentar 31 milhões de outros 24 países que estão logo a seguir desses 50. E entre eles Cuba, Sri Lanka e Emirados Árabes Unidos. Então a gente pode somar aqueles 309 mais 31 milhões, que isso dá 340 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos. Em alto nível de perseguição, em extremo nível de perseguição, 340 milhões. Glória a Deus por isso. Mas nós não basta sofrermos perseguições e tribulações apenas para recolhermos no final um prêmio do Senhor. Nós temos que passar por isso em nome de Jesus, por causa de Jesus, por causa da sua justiça. Mas o que é essa justiça? O pastor Humberto pregou um tempo atrás sobre a justiça, né? Fome e sede de justiça. A justiça é o tzedek de Deus. É as coisas em seus devidos lugares. Ou seja, se nós desejarmos as coisas nos seus devidos lugares, nós seremos perseguidos. Porque o mundo jaz no maligno. Nós não somos no mundo, por isso nós somos odiados pelo mundo. Assim como Jesus foi odiado, nós também somos odiados. Toda vez que nos levantarmos contra as ideologias do mundo, as imoralidades sexuais, ou atitudes que os ímpios desejam que nós sejamos coniventes, nós sofreremos perseguição com violência física, verbal, emocional. Muitas vezes nos impedirão de prosseguirmos espiritualmente e até mesmo nosso crescimento profissional. Quantos de nós não sofrem por injúria, mentira e todo tipo de maldade por declararmos a nossa fé em Jesus Cristo? Aqui cabe lembrar que eu pensei nisso como um principal personagem nos dias de hoje que sofre esse tipo de injúria. Injúria é você falar mal da dignidade da pessoa, falar mal da moral dela. E na igreja, nos dias atuais, a figura que mais tem sofrido injúrias, calúnias e perseguição é a pessoa do pastor. Todos os pastores. Por que eu falo isso? Nós sabemos que tem igrejas que têm pastores que realmente desejam o dinheiro dos fiéis. Quantos daqui já ouviram a frase assim, você vai à igreja? Por que você vai à igreja? Você vai dar dinheiro para pastor? O pastor só quer saber de dinheiro. Quantos já ouviram essa frase? Na nossa igreja essa frase não é verdadeira. Mas as pessoas do mundo colocam
um exemplo dentro de um balaio e sacodem e dizem: todos estes aqui querem dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, quem já ouviu dizer assim, não vai para o hospital, você não sabe que lá só tem médico charlatão, que os médicos só querem teu dinheiro? Quem já ouviu falar isso? Dificilmente alguém ouve alguém dizer assim, não procura médico, porque todos os médicos são charlatões. Você pode ouvir dizer assim, não procura este médico, ele é charlatão, mas todos os médicos, não. Agora, no mundo da igreja, na figura do pastor, esse sim é injuriado, porque eles colocam todos os pastores como ladrões, como quem está interessado no dinheiro. Nós sabemos que tem alguns exemplos, mas não são todos. E esses que não são, estão sendo injuriados, porque pregam a palavra de Deus. Estão sendo perseguidos por causa da justiça. Quantos de nós julgamos alguns pastores nas suas atitudes? Eu lembro de Davi, quando a gente pensa nessa possibilidade de injuriar algum pastor, Davi teve a oportunidade de, quando perseguido por Saul, ele teve a oportunidade de tocar. Só que ele lembrou que Saul era ungido do Senhor, estava como rei de Israel. E ele disse, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Mas tem muitas pessoas que não têm esse receio, que não têm esse medo, e têm injuriado, têm tocado na moral, têm tocado nos pastores. Cuidado, devemos cuidar. Quando nós falarmos que todos os pastores estão interessados no dinheiro, nós estamos colocando muitos dentro do balaio que não merece. Contudo, precisamos estar atentos a 2 tipos de reações quando sofremos perseguição. A primeira delas acontece em alguns cristãos temerosos, que é o silêncio. Jesus nos advertiu contra a timidez, representada pela candeia escondida debaixo do alqueire. Se você é a luz e se esconde, você não está sendo usado. As ameaças feitas pelo mundo podem levar alguém a negar a Jesus Cristo aqui na terra, diante dos homens. E quem negar Jesus diante dos homens será repudiado por Cristo na vida futura. A timidez não pode ser desculpa diante de Deus. Você não pode usar a timidez como desculpa. Eu não vou pregar. Eu estou sendo perseguido, eu vou ficar quieto. Se você fizer isso, se você negar a tua fé neste tempo diante dos homens, Jesus vai te repudiar diante de Deus. Isso o apóstolo João nos adverte no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Os covardes, os incrédulos, os que abandonam a fé, os que se acovardam diante de uma perseguição e se colocam debaixo da cama, se calam, ficam em silêncio. Aqui está o destino deles. Mas a segunda reação, ela tem um efeito positivo, pois ela fortalece a igreja, ela afasta os membros acomodados e traz um vigor novo para os verdadeiros cristãos. A exemplo disso, nós podemos citar a morte de Policarpo em Esmirna, em torno de 155 anos depois de Cristo. Ele é um exemplo em que os sofrimentos de um homem podem trazer grande impulso ao evangelho. A pergunta é, quem teria deixado de ouvir que o tão admirável pastor foi queimado na estaca aos 86 anos de idade? Quem teria desconhecido o motivo desse ato brutal pelos romanos? Policarpo, ele não quis se livrar da fogueira por causa da sua fé, por sua lealdade a Jesus. Ele morreu aos 86 anos, um pastor, um veterano pastor, morreu aos 86 anos, queimado
por causa da fé em Jesus. E isso foi um alavanco para a igreja daquela época. O evangelho se espalhou por causa disso. E o Policarpo lembrou que Jesus, o próprio Jesus, poderia ter se livrado, poderia ter evitado a morte da cruz, mas não fez. Ele escolheu morrer essa morte vergonhosa em nosso favor. Ele resolveu morrer por nós. E Policarpo não se achou digno de não morrer por causa de Jesus. Não é sem razão que os historiadores costumam dizer que o sangue dos mártires é semente, é como uma semente de onde brotam muitos e muitos cristãos. Cada vez que um mártir morre, cada vez que um sangue dele é derramado, há uma semente sendo germinada, de onde virão muitos e muitos cristãos. De acordo com o Apocalipse, já chegando quase no final, os cristãos venceram o dragão por causa da palavra e do seu testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Mas por que se alegrar, né? Festejar, alegrar, vós que habitais nos céus? Por que se alegrar com a perseguição? Porque isso significa que você está no caminho certo. Porque isso significa que você está andando segundo os decretos do Senhor. Que isso significa que você conseguiu desenvolver as bem-aventuranças, as 7 primeiras bem-aventuranças. Se você está sendo perseguido, é porque você faz parte do reino de Deus. Se você está sendo perseguido, é porque você realmente é sal e luz. Bem-aventurança dos perseguidos produzem frutos evangelísticos. E segundo Apocalipse 24, os decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, são os mesmos que se sentarão em tronos para reinar com Cristo após a ressurreição, porque deles é o reino de Deus. Jesus nos chama nessa bem-aventurança para mostrarmos um mundo que somos felizes por sermos perseguidos, porque isso reflete maturidade de fé. Demonstra que nós estamos cada vez mais parecidos ao caráter de Cristo. Aí eu pergunto, você poderia falar isso diante de Jesus? Que você está feliz por ser perseguido? Você pode afirmar que está pronto para ser perseguido por causa da justiça? Que alegria será quando nós chegarmos em frente ao Senhor e podermos dizer as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que bom que todos nós possamos chegar na frente do Senhor e dizer isso.